CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, alô, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe mais uma manhã de estudos em nossa casa de amor, o CEAP. Vamos ler o Evangelho, Parábola do Banquete das Núpcias, capítulo 18, item 1. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias do seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias. Mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou outros servidores com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito engordar. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram um à casa de campo e outro para o seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram, após lhes terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera e, enviando seus soldados, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Então o rei disse aos seus servidores: o banquete das núpcias está pronto, mas os que foram eles chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrares. Seus servidores então foram para as ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. E a sala do banquete das núpcias ficou cheia de pessoas que sentaram à mesa. Em seguida, o rei entrou para ver os que estavam à mesa. Percebendo o homem que não estava vestido com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse à sua gente: atai suas mãos e seus pés e lançai-o às trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus. Amigo Jesus, continuamos os estudos em nossa casa de amor. Assista-nos uma vez mais durante esses estudos, mas assista-nos durante todo o dia, durante toda a noite, durante todas as horas de nossas vidas. Sem ti nada somos. Fortaleça-nos, Senhor, o ânimo, a coragem. Ampara-nos. Ampara a nossa casa, essa assembleia que nos ouve, e permita que os nossos guias se façam presentes, como o altivo e a direção espiritual da nossa casa de amor, o CEAP, para que juntos, com Kardec, em nome sempre do amor, do nosso amor, Lourdinha, iniciarmos então, com a tua permissão e a permissão de Deus, Jesus, os estudos desta manhã, em torno do livro O Céu e o Inferno. Que assim seja. Então vamos lá. Nós paramos aqui nos demônios segundo a igreja, né? Então estamos no capítulo 10 do livro O Céu e o Inferno. Os demônios. Subtítulo: os demônios segundo a igreja. Item 7. Segundo a igreja, Satã, o chefe ou o rei dos demônios, não é uma personificação alegórica do mal, mas um ser real, fazendo exclusivamente o mal, enquanto que Deus faz exclusivamente o bem. Aceitamo-lo
pois tal como nos é dado. Satã existe de toda a eternidade como Deus, ou é posterior a Deus? Se existe de toda a eternidade, ele é incriado e, por consequência, igual a Deus. Neste caso, Deus não é mais único. Existe o Deus do bem e o Deus do mal. Satã é posterior a Deus? Então, ele é uma criatura de Deus. Visto que só faz o mal, que é incapaz de fazer o bem e de se arrepender pelo mal praticado, Deus criou um ser consagrado eternamente ao mal. Se o mal não é obra de Deus, mas a obra de uma de suas criaturas predestinada a fazê-lo, Deus sempre é o primeiro autor do mal, e então ele não é infinitamente bom. O mesmo acontece com todos os seres maus, chamados demônios. Entenderam o raciocínio de Kardec? Né? Se Satã existe, ou ele foi incriado como Deus, ou ele foi criado por Deus. Se ele foi incriado, como Deus é, existe um Deus bom e um Deus mau. E se ele foi criado, se foi após Deus, foi Deus que criou o mal. Logo, se Deus criou o mal, ele não é infinitamente bom. Então já o raciocínio já nos mostra que Deus não criou Satã. Não há essa figura criada por Deus. Nem pode haver uma criatura incriada para o mal. Mas vamos lá, o que eles dizem? Essa foi durante muito tempo a crença sobre esse assunto. Atualmente dizem o seguinte: Deus, que é a bondade e a santidade por essência, não os havia criado maus e nocivo. Sua mão paternal, que se regozija em espalhar sobre todas as obras um reflexo de suas perfeições infinitas, lhes havia concedido em grande quantidade, seus mais magníficos dons. As elevadas qualidades de sua natureza acrescentara a generosidade de sua benevolência. Em tudo os fizera semelhantes aos sublimes espíritos que estão na glória e na felicidade, distribuídos em todas as suas ordens e misturados em todas as suas classes. Eles tinham o mesmo objetivo e os mesmos destinos. O chefe foi o mais belo dos arcanjos. Eles também poderiam ter o mérito de ser para sempre confirmados na justiça e acolhidos para desfrutarem eternamente a felicidade dos céus. Este último favor teria posto o coroamento em todos os outros favores, dos quais eram objeto. Porém, esse favor seria o prêmio por sua docilidade, e eles se tornaram indignos dele, perderam-no por uma revolta audaciosa e insensata. A gente estudou isso semana passada. Nós estudamos. A internet estava caindo, isso mesmo. Aí nós voltamos, por isso que eu li aqui um pouco rápido. Então, inicialmente, era aquela teoria que nós falamos. Ou Satã é incriado, então ele tem a mesma força de Deus, com a força do mal, ou ele foi criado, e se ele foi criado, Deus criou o mal. Mais para frente disseram o que a gente acabou de ler. Ele criou seres perfeitos. Todos eram arcanjos. Todos tinham que se submeter à bondade de Deus. Mas ele não quis. Um desses arcanjos não quis, se revoltou. Aí, não quis ser dócil. E por isso ele proporcionou uma revolta no céu. Vamos continuar com o raciocínio, depois a gente explica tudo isso. Qual foi o obstáculo à sua perseverança? Né? Por que o anjo não perseverou no bem? Qual foi o obstáculo? Que verdade desconheceram? Que ato de fé e de adoração eles recusaram a Deus? A igreja e os anais da história santa não os dizem, e de uma maneira positiva, mas parece certo que eles não concordaram nem com a mediação do Filho de Deus por eles mesmos, nem com a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. O Verbo divino, por quem todas as coisas foram feitas, é também o único mediador e salvador no céu e na terra.
o fim sobrenatural foi dado aos anjos e aos homens somente a previsão de sua encarnação e de seus méritos. Porque não existe nenhuma proporção entre a obra dos mais eminentes sábios, mais eminentes espíritos, e essa recompensa, que não é outra senão o próprio Deus. Nenhuma criatura poderia ali chegar sem essa intervenção maravilhosa e sublime da caridade. Ora, para preencher a distância infinita que separa a essência divina das obras de suas mãos, seria preciso que ele reunisse em sua pessoa os dois extremos, os que associasse a sua divindade à natureza do anjo ou à do homem, e ele escolheu a natureza humana. Então vamos lá, nós vimos também lá atrás que Deus, quando criou, fez a criação, ele criou o homem, né, o ser carnal, criou os anjos e criou os anjos. E tem também a questão do mal, os demônios. O homem só chega a Deus através dos seus méritos, do seu esforço. Quem não se esforça vai para o inferno, vai para as mãos do demônio. Então Deus criou comidinha para o demônio, né? Criou comidinha para o demônio. E nós analisamos bem a preferência de Deus. Por que Deus me fez assim imperfeito, precisando de lutar muito, aprender muito, e fez o outro anjo? O outro ele criou perfeito. Então ele tem preferência. Tudo isso é incoerente com a ideia de Deus. E se ele criou o mal, é incoerente com a bondade de Deus. E se o mal foi incriado, é incoerente com a justiça. Porque tem o mal para nos tentar. E a igreja, essa é a teoria da igreja. A igreja não explica isso direito. Ela não te dá uma resposta racional. Ela não te explica. Você tem que acreditar e pronto. E ponto final. É um dogma. E aquele que duvidasse, está igual hoje aí, vai ser preso hoje, né? Se duvidar lá de algumas coisas aí. Né? Não posso nem dizer aqui, senão cai a nossa... Você não podia duvidar da igreja, senão ia queimado. Seria queimado. Hã? Não, não é só excomungado, não. Se fosse só excomungado, estava bem. Você era excomungado, torturado e morto. A Inquisição fazia isso. Você tem que acreditar e pronto. Você era chamado de herege. Toda maldade em nome de Deus. E o que vem a ser a heresia? Heresia é o sentimento que você professa, né, contra os dogmas da Igreja Católica. E que são os dogmas? Os concílios se reuniam, estabeleciam algumas verdades, e essas verdades seriam incontestáveis, tornando-se um dogma. E a igreja tem diversos dogmas. Se você fosse contra um dogma, seria herege. E o herege tinha que ser queimado. Né? Entendeu? Basicamente isso. Mas vamos ver aqui o raciocínio que é muito interessante. Esse projeto concebido de toda a eternidade foi revelado aos anjos muito tempo antes da sua realização. O homem-deus lhe foi mostrado no futuro como aquele que devia confirmá-los em graça e introduzi-los na glória, sob a condição de que o adorassem sobre a terra durante sua missão e no céu por toda a eternidade. Revelação inesperada, visão deslumbrante para os corações generosos e agradecidos, porém, mistério profundo, opressivo para os espíritos soberbos. Esse fim sobrenatural, essa carga imensa de glória que lhes era proposta, não seria, pois, unicamente a recompensa por seus méritos pessoais. Eles não poderiam jamais atribuir a si mesmos os títulos e a posse. O mediador entre eles e Deus, que injúria feita à sua dignidade. A preferência gratuita concedida à natureza humana, que injustiça. Que ofensa dirigida aos seus direitos. Essa humanidade que lhes é tão inferior, eles haverão um dia
divinizada pela sua união com o Verbo e sentada à direita de Deus sobre um trono resplandecente, consentirão eles em lhe oferecer eternamente suas homenagens e sua adoração? Vamos continuar. Lúcifer, para a gente pegar a ideia como um todo, e a terça parte dos anjos, olha que coisa interessante, olha que teoria, é igual a teoria do Chapeuzinho Vermelho, do Papai Noel. Olha o que aconteceu para justificar, agora que vai ficar claro a questão do demônio e dos anjos segundo a igreja. Prestem bem atenção. Lúcifer, ou Lucifer, a gente escuta falar, né? Lúcifer. E a terça parte dos anjos foram vencidos por esses pensamentos de orgulho e de ciúme. Quer dizer, eles não queriam ter um mediador. Eles tiveram ciúme. Eles foram vencidos pelo orgulho. Lucifer, ou Lúcifer, era o mais belo dos arcanjos. Ele e um terço dos anjos, a terça parte é um terço, né? A terça parte foram vencidos por esse pensamento de orgulho e ciúmes. São Miguel, com ele, a maioria exclamaram. São Miguel, e com ele a maioria exclamaram. São Miguel também era um arcanjo. Tanto São Miguel Arcanjo, o padroeiro dos paraquedistas, né? Mas tem aí o São Miguel Arcanjo. Tanto que é arcanjo, São Miguel Arcanjo. Segundo a igreja, os anjos mais importantes no céu. São Miguel Arcanjo, e com ele a maioria, quer dizer, a maioria dos outros, os outros 2/3, exclamaram: quem é semelhante a Deus? Ele e o mestre dos seus dons e o soberano Senhor de todas as glórias. Quem é semelhante a Deus? Né? Exclamou São Miguel. E a maioria dos anjos. Ele é o mestre dos seus dons e o soberano Senhor de todas as criaturas, de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro, que será sacrificado pela salvação do mundo. Mas o chefe dos rebeldes, que era Lúcifer, esquecendo que sua nobreza e as suas prerrogativas eram devidas ao Criador, ao seu Criador, ouviu apenas a sua imprudência e disse: sou eu mesmo quem subirá ao céu. Olha que ousadia. Sou eu mesmo que subirá ao céu. Estabelecerei minha morada acima dos astros. Eu me sentarei sobre a montanha da aliança, nos flancos do Aquilão. Aquilão é um termo antigo que significa o norte, vento do norte. Dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Aqueles que partilharam seus sentimentos acolheram suas palavras com um murmúrio de aprovação. E eles se encontravam em todas as ordens da hierarquia, mas o seu grande número não os colocou a salvo do castigo. Olha a teoria. Quando São Miguel perguntou quem era semelhante a Deus, aí veio a resposta: ele é Jesus, ele é o mestre dos seus dons e o soberano Senhor de todas as coisas. Aí responderam: glória a Deus, ao seu Cordeiro, que será sacrificado pela salvação do mundo. Não foi isso que a gente leu? Estou só voltando aqui. Mas, olha só, Lúcifer disse aqui: mas o chefe dos rebeldes, esquecendo que a sua nobreza e as suas prerrogativas eram devidas ao seu Criador, ouviu apenas sua imprudência e disse, ouviu apenas a sua imprudência, a sua própria imprudência, o seu orgulho. E ele respondeu, ele sozinho: eu sou eu mesmo quem subirá ao céu.
Estabelecerei minha morada acima dos astros e eu me sentarei sobre a montanha da aliança nos flancos do Aquião. Quanta ousadia! Dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Aqueles que partilharam seus sentimentos acolheram suas palavras com um murmúrio de aprovação. Quer dizer, 1/3 dos anjos, dos arcanjos, acolheram a palavra de Lúcifer, ficaram com Lúcifer, 1/3. Mas eles não ficaram impunes, né? Não vão ficar impunes. Aí ele diz aqui no número 9, essa doutrina provoca várias objeções. Aí vai vir aqui as objeções contra essa doutrina. Mas a gente já viu uma porção, né, de cara. Então Deus não era tão perfeito assim, porque ele pensou que tinha criado os seres perfeitos e, no entanto, criou seres imperfeitos. Então ele errou, ele falhou. Isso não coaduna com a ideia de Deus. Outra coisa, Deus teve preferência, criou seres perfeitos. Mas não eram tão perfeitos assim, porque ele falhou. E como é que pode um arcanjo, um anjo é anjo, né, se revoltar? Então ele não era tão bom assim. E com ele 1/3. Assim é que se foi criado, assim que começou a figura do demônio. Interessante, né? Interessante e muito infantil essa história. Vamos ver aqui a refutação de Kardec contra esses argumentos. A gente citou alguns aqui da nossa cabeça. Vamos lá. Se Satanás e os demônios eram anjos, olha a primeira objeção. Se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Correto? Era anjo, anjo é anjo. Como sendo perfeitos, puderam fracassar e desconhecer a esse ponto a autoridade de Deus em presença de quem se encontravam. Se eles eram perfeitos, como é que eles se revoltaram contra Deus? Ainda poderíamos conceber tal fato se eles tivessem chegado a esse grau iminente de forma gradual e após haverem passado pela experiência da imperfeição, tivessem sofrido por um retrocesso lamentável. Mas o que torna o fato mais incompreensível é que eles nos são apresentados como tendo sido criados perfeitos. Como é que uma criatura perfeita pode se tornar imperfeita? Essa é a primeira objeção. A consequência dessa teoria é essa. Deus quis criar neles seres perfeitos, já que os havia acumulado de todos os dons. E ele se enganou. Logo, segundo a igreja, Deus não é infalível. Então, segundo essa teoria, Deus é falível. Correto? Está entendendo? Está com a cara de sim que não está entendendo? Pois é. Deus não pode ser infalível. Se ele criou seres perfeitos e o ser perfeito se revoltou contra Deus, Deus falhou. Deus falhou na criação. Então, segundo a igreja, Deus é falível. É fácil botar a culpa no outro, né? Segunda refutação. Uma vez que nem a igreja, nem os anais da história sagrada não se explicam sobre a causa da revolta dos anjos contra Deus, e que apenas parece certo que a causa consistiu na recusa deles em reconhecer a missão futura do Cristo, tiveram inveja de Jesus. Que valor pode ter o quadro tão preciso e tão detalhado da cena que teve lugar nessa ocasião? Que valor que tem essa cena, esse quadro, os anjos se juntando e se revoltando?
De qual fonte foram tiradas palavras tão claramente narradas como têm sido pronunciadas naquele momento e até os simples murmúrios? De onde que eles tiraram isso? Como é que os anjos murmuraram, concordando com Lúcifer? De onde tiraram isso? Que quadro é esse? Quem ouviu isso? De duas coisas. De duas coisas, uma. Ou a cena é verdadeira ou não é. Se é verdadeira, não há nenhuma incerteza. Então, por que a igreja não resolve claramente a questão? E se a igreja e a história se calam, se a causa apenas parece certa, ela não é mais que uma suposição. E a descrição da cena é uma obra da imaginação. Entendeu o raciocínio de Kardec? Se essa cena lá da reunião dos anjos, Lúcifer se revoltando, se ela é verdadeira, por que não explica a causa dessa revolta com detalhes? Por que não explica como que ouviram os anjos murmurarem? Se ela não é verdadeira, se fosse verdadeira, tinha que explicar tudo isso. Mas se não é verdadeira, é fruto da imaginação. É o que nós sabemos que é fruto da imaginação. Terceiro motivo que Kardec, terceira refutação de Kardec. Agora imagine a igreja ouvindo isso na época de Kardec, hein? E firme, um raciocínio lógico. Terceiro, as palavras atribuídas a Lúcifer demonstram uma ignorância que é de espantar ser encontrada em um arcanjo, que por sua própria natureza e no grau em que está colocado, não deve partilhar sobre a organização do universo. Os erros e os preconceitos que os homens professaram até que a ciência viesse esclarecê-los. Como Lúcifer pôde dizer: estabelecerei minha morada acima dos astros, dominarei as nuvens mais elevadas. Entendeu? Está entendendo o raciocínio? Então Lúcifer era um arcanjo ignorante. Como é que ele vai estabelecer a morada dele acima dos astros? Se hoje a ciência diz que isso é impossível. Se os astros são outros planetas, outros mundos, e daqui a pouco a ciência vai dizer que existe vida em outros planetas. Então Lúcifer era um ignorante. É sempre a antiga crença na Terra como centro do mundo, no céu de nuvens que se estendem até as estrelas, na região limitada de estrelas, formando a abóbada, e que a astronomia nos mostra disseminadas ao infinito, no espaço infinito. Era a ideia antiga da igreja de que a Terra era o centro do universo. E a astronomia já comprovou, isso já tem muito tempo, que a Terra não é o centro do universo. Era a crença de que os astros estavam nas nuvens, acima das nuvens, envolvidos nas nuvens. Mas hoje a astronomia mostra que o universo é infinito. Então como é que essa teoria de Lúcifer diz que ele ia ficar sentado na nuvem? Não dá para sentar na nuvem. Vocês estão vendo a ideia estapafúrdia da igreja? E tem gente que acredita no demônio. Tem gente que acredita no inferno. Como tem gente que acredita no céu beatífico. E não existe céu. O céu está dentro de nós. A gente já viu lá atrás. Como se sabe hoje em dia que as nuvens não se estendem além de 2 léguas, né, da superfície da terra, para dizer que ele dominará as nuvens mais elevadas e falar das montanhas, era preciso que a cena se passasse na superfície da terra e que lá fosse a morada dos anjos.
Se a morada está nas regiões superiores, seria inútil dizer que se elevaria para além das nuvens. Fazer com que os anjos tenham uma linguagem entremeada de ignorância é reconhecer que os homens atualmente sabem mais do assunto do que os próprios anjos. A igreja sempre tem cometido o erro de não levar em conta o progresso da ciência. Sempre o mesmo erro. Sempre o mesmo erro. Não leve em conta o progresso da ciência. Se as moradas celestes é o céu, por que Satanás vai fazer sua morada também no céu? E se ele está falando das nuvens, ele está falando da terra, porque ele está vendo as nuvens. Uma conversa sem pé, sem cabeça. Mateus, não tem base essa teoria, não tem base nenhuma. Não tem. E ele continua. Na número 10. A resposta à primeira objeção se acha na seguinte passagem. A Escritura e a tradição dão o nome de céu ao lugar onde os anjos haviam sido colocados no momento da sua criação. Mas esse não era o céu dos céus. O céu da visão beatífica, onde Deus se mostra aos seus eleitos face a face, e onde seus eleitos o contemplam sem esforços e sem nuvens, porque lá não há nem perigo, nem possibilidade de pecar. A tentação e a fraqueza são desconhecidas. A justiça e a alegria e a paz reinam ali em uma imutável segurança. A santidade e a glória não estão sujeitas a se perderem. Era, portanto, outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, onde essas nobres criaturas amplamente favorecidas pelas comunicações divinas deviam recebê-las e a elas aderir pela humildade da fé antes de serem admitidas a ver claramente a sua realidade na essência do próprio Deus. Do que precede resulta que os anjos que falharam pertenciam a uma categoria menos elevada, menos perfeita, que não tinha ainda chegado ao lugar supremo onde o erro é impossível. Mas então há aqui uma contradição evidente, porque é dito mais acima que Deus os havia feito em tudo semelhantes aos sublimes espíritos, que distribuídos em todas as suas ordens e misturados em todas as suas classes, tinham o mesmo objetivo e o mesmo destino, que seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Se eles foram feitos em tudo semelhantes aos outros, não eram, portanto, de uma natureza inferior. Se foram misturados em todas as classes, não estavam em lugar especial. Logo, a objeção vigora inteiramente. O que foi que eu li aqui? A igreja está dizendo que aonde esses anjos que se revoltaram estavam, não era bem no céu, tem um lugar mais especial. Nesse lugar especial, e ninguém ali se revolta. Ali ninguém retrocede. Aí o Kardec vai dizendo, então, mas no início a igreja não disse que todos foram criados perfeitos? Todos não eram anjos e arcanjos? Então todos têm a mesma natureza. Como é que Lúcifer se revoltou contra Deus? Como é que pôde isso acontecer? Então, como ele colocou ali, a contradição continua. Continua por quê? Que contradição é essa? Deus falhou na sua perfeição. Deus pensou que tinha feito alguém perfeito, mas não era. Lúcifer não era perfeito, tanto que se revoltou. Logo, como concluímos lá atrás, Deus é infalível. Eles tentaram consertar, arrumar um argumento para dizer que o lugar dessa reunião não era nesse céu elevado, era um outro céu. Pô, mas que conversa fiada. Isso é para estúpido entender.
Como as pessoas, na sua grande maioria, não leem isso que a gente está lendo, não sabe a teoria do demônio, não sabe a teoria do inferno, porque se soubesse não voltava mais na igreja. Como não sabe, porque o padre não conta, o pastor não conta, só diz que tem o demônio, só diz que tem o inferno e bota medo na pessoa. É igual a história do homem do saco, né? Todo mundo passou pela história do homem do saco. Não vai para a rua não, que o homem do saco leva a criancinha. Não era assim? Eu fui criado assim. Eu tinha um medo danado do homem do saco. Quando você cresce, você, pô, o homem do saco. Não existe homem do saco. Eu já disse para vocês que meu pai me botava medo para eu não sair da cama, porque o gato se escondia debaixo da cama. E que se eu descesse da cama, o gato ia me pegar. E eu ficava com medo. O gato vai me pegar. Quando eu descobri que o gato não pegava, perdeu a moral, né? Perdeu a moral. É o mesmo princípio. Quando o homem descobrir que o demônio não existe, que o inferno que a igreja coloca não existe, perde a moral. Mas por enquanto eles sustentam os seus fiéis pelo medo. Medo do inferno, medo do demônio. Tem igreja por aí que fala no demônio do princípio ao fim do culto. Que o demônio, expulsa demônio, fulano está com demônio, aquilo é obra do demônio, a casa espírita é obra do demônio. Aquele seu Newton lá, aquele é o chefe dos demônios. Mas não justifica. Centros espíritas. Sim, sim. Fala no microfone. Eu com 5 anos, minha madrinha, ela era candomblé, né? E me levou com 5 anos, então era dia de socorro Damião. E eu fiquei apavorada, eu não me senti bem ali, né? Eu estava com 5 anos, aí eu vendo aquilo ali, porque esses negócios come doce, esses espíritos, né? Come doce, e eu fiquei apavorada, eu fiquei chorando demais, e ali eu não me senti bem, eu com 5 anos. E depois, como se diz, onde eu vim parar, e fui para a igreja também, né? Fui para a igreja também, para ter outros conhecimentos. Eles falam tanto desse negócio também, né? Eu acho, não cortando, eu acho que, como se diz, igual falou, eu acho que como se diz, espírito. Eu acho que é o mundo, né? Vamos botar assim, mundo. Como se diz, ai meu Deus. Que fala espírito ruim, esse negócio, outro mundo, não sei o quê. Eu acho que é aqui mesmo. Não, você acha que o inferno é aqui mesmo? Eu acho que é inferno, tá. Isso. Eu acho que é aqui mesmo, porque tem muitas pessoas boas e tem muitas pessoas ruins. Isso aí, vamos lá. Há uma outra objeção que é, sem contestação, a mais grave e a mais séria. Está dito, esse projeto, a mediação do Cristo, concebido de toda a eternidade, foi revelado aos anjos muito tempo antes da sua realização. Deus sabia, portanto, de toda a eternidade, que os anjos, assim como os homens, teriam necessidade dessa mediação. Então, olha só, Deus sabia que Jesus ia vir à Terra, que teria uma mediação, porque os anjos se revoltaram contra Jesus, não aceitando Jesus, sendo intermediário deles, né? Uma das causas da revolta. Então, ele sabia ou não sabia que certos anjos fracassariam? Que essa queda lhes acarretaria condenação eterna sem esperança de retorno? Que seriam destinados a tentar os homens e que aqueles homens que se deixassem seduzir sofreriam a mesma sorte? Portanto, se Deus sabia disso, ele criou esses anjos com conhecimento de causa, para a sua perda irrevogável e para a perda da maior parte do gênero humano. Digam o que disserem, é impossível que semelhante previsão conciliar a criação com a soberana bondade. Digam o que disserem, é impossível
com semelhante previsão, conciliar a criação com a absoluta bondade. Se ele não sabia, não era onipotente, tanto em uma como em outra hipótese. É a negação dos atributos sem plenitude dos quais Deus não seria Deus. O que ele disse aqui? Está dizendo o seguinte, Deus tinha avisado aos arcanjos antes, há muito tempo antes, desde a eternidade, que viria Jesus à Terra. Que ele viria à Terra, o Filho de Deus viria à Terra, segundo a teoria lá da igreja, o Filho de Deus, que na verdade todos somos filhos de Deus, viria à Terra. Então Jesus já sabia. Se ele já sabia, ele era onisciente, certo? Que é um dos atributos de Deus. Se ele já sabia disso, ele também já sabia que alguns arcanjos iriam se revoltar. Se ele já sabia que alguns arcanjos, alguns anjos, iriam se revoltar, ele criou seres para serem maus, com uma pena irrevogável. Revogou a lei, quer dizer, acabou com a lei. Essa lei não existe mais. Só que essa lei é irrevogável. Ele criou o demônio. Ele criou um arcanjo, experimentando as coisas boas, mas ele sabia que esse arcanjo ia se revoltar como Lúcifer, então ele criou o mal. Se ele criou o mal, Deus não é onipotente. E se ele se enganou, ele não é onisciente. Mas como ele não pode ser onisciente para uma coisa e não ser para outra? Como que ele é onisciente para saber de Jesus e não é onisciente para saber que o arcanjo ia se revoltar? Entendeu? Está entendendo a refutação da ideia? Então, novamente, é uma ideia estapafúrdia, essa da criação do demônio, da revolta do demônio. Porque senão Deus não seria onisciente, senão Deus não seria bom, senão Deus não seria justo. E para a gente terminar, vamos para o item 13, que já está na nossa hora. É o 12, né? Não vai nem adiantar muito. A gente vai parar por aqui. Como é que é? Esse prefácio aqui do 10, que eles chamaram aqui o uso que fez, o ocorrido, ele explica mais ou menos assim, o que ocorreu também na vitória da revolta dos hebreus. Eles quisem igualar mais ou menos. Eu não sei o que aconteceu lá. Eu não sei. Vamos fazer a nossa prece? Vamos encerrar o nosso estudo? Então vamos encerrar como nós começamos, em nome de Deus. Encerramos em nome de Jesus os estudos desta manhã. Acima de tudo sempre Deus e Jesus. Encerramos em nome de Allan Kardec, o nosso mestre, em nome de Leon Denis, em nome dos guias desta casa, o nosso altivo à frente da nossa casa. Encerramos agradecidos pelo esclarecimento, por nos libertar de uma crença tão antiga, a crença do demônio. Soubemos, entendemos, compreendemos que a teoria do demônio foi uma invenção estapafúrdia de alguns homens que se consideravam mediadores de Deus no céu e os homens na terra. Fez-nos compreender a falta de solidez desta teoria e assim nos libertando do medo, nos libertando desses grilhões que nos prendem e nos prendeu durante muitos séculos aqui na terra. O medo, sendo controlados
pelo medo os homens. Obrigado, Allan Kardec, obrigado aos Espíritos do Senhor, obrigado aos guias da nossa casa. Em nome desses guias amorosos do nosso altivo, das nossas irmãs queridas e irmãos aqui presentes, do professor José Jorge, o patrono desse estudo, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro O Céu e o Inferno. Que assim seja.